Ora, boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e ao vídeo de agradecimento do segundo aniversário aqui da nossa comunidade do Terceiro Anel, e no qual eu vou falar de quais seriam os jogadores que preencheriam as características para formar o jogador perfeito para conquistarmos o 39. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, foi exatamente há 2 anos atrás que eu fundava assim o Terceiro Anel, este nosso canal, esta nossa comunidade, para falar aqui um bocadinho de futebol, para analisarmos o nosso Benfica e para vermos como é que está o clube do nosso coração, as coisas que vão bem e as coisas que vão má. E em primeiro lugar, ainda antes de irmos ao conteúdo do vídeo, queria tomar agora uns minutos, aliás uns segundos, não uns minutos, para vos agradecer todo o vosso apoio. Pois ao fim e ao cabo são 2 anos sempre a crescer graças a vocês, graças ao vosso apoio, graças aos vossos comentários e graças às vossas críticas também, pois ao fim e ao cabo, na minha opinião, as críticas quando são construtivas também ajudam a crescer um canal ou um clube, seja ele uma coisa pequena e humilde como o Terceiro Anel ou uma coisa grande como o nosso Benfica. Por isso é que eu digo sempre, as ideias são para se respeitar e para se debaterem, pois ninguém tem a razão absoluta, nem ninguém sabe toda a verdade. E agora sim, não sei se repararam, ao longo dos últimos 25 dias, eu pedi assim a amigos aqui do canal que me ajudassem a construir o jogador perfeito para conquistarmos o 39. E tenho publicado um vídeo diário na zona dos shorts, onde tem assim a opinião de cada um individualmente, e onde cada um dá assim as suas 6 opções, nas 6 características que para mim são as mais importantes para formar um jogador perfeito. E estamos a falar então nas características de raça, cabeceamento, passe, velocidade, drible e, como é evidente, remate. Pois ao fim e ao cabo, sem remate não há golos e sem golos não há vitórias. E sem vitórias não existiria o nosso Sport Lisboa e Benfica, o clube mais vitorioso e mais glorioso do nosso Portugal. E agora sim vamos então dar passo às minhas opções e vou explicar como é que isto vai funcionar. Vou dizer assim qual é para mim e quais são para mim os jogadores mais importantes que preencheriam assim estas 6 categorias. E vou começar então pela categoria do raçudo. Ora, para mim raçudo não há grande dúvida, Vasily Kulkov, o médio russo que esteve ao serviço do Benfica no início da década de 90 e para mim um dos melhores médios centros que alguma vez passou pelo Benfica. Embora depois acabasse por ter saído de uma forma menos gloriosa, digamos assim, e acabar por ir parar a um dos nossos rivais, podia não ser o jogador mais bem comportado fora de campo, mas dentro de campo era um jogador que soava sempre o manto sagrado, que dava gosto de ver jogar. Era aquele jogador que eu sabia de certeza absoluta que cada vez que entrasse em campo iria dar até a última gota de suor pelo manto encarnado. E por isso, na minha opinião, é uma escolha clara para o jogador mais raçudo do Sport Lisboa e Benfica. No entanto, os meus amigos aqui do canal tiveram opções diferentes, como vocês vão poder ver agora. Jogador mais raçudo, vou com Carlos Moser. Epá, eu aí é um gosto muito pessoal, o Petit. Gostava muito do Amaral. Faiza. Ora, para o cabeceamento escolhi João Vieira Pinto, o menino de ouro do início da década de 90 e que chegou até aos 2000. Infelizmente, uma vez mais, não saiu da melhor forma do clube encarnado, acabando por ser despedido, ou assim, a sua rescisão de contrato ser veiculada pelo nosso fantástico presidente da altura, que achou por bem desprender-se deste jogador. Para além de ser um grande jogador e um grande líder, era, na minha opinião, o melhor cabeceador que eu vi jogar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Não por ser o jogador que mais gols marcou de cabeça, mas pela qualidade e pela beleza dos seus cabeceamentos. Ao fim e ao cabo, os seus cabeceamentos, muitos deles são icónicos e ficaram para a história do futebol, não só do Benfica, mas também do âmbito nacional. E na minha opinião, quando olho para todos os cabeceadores que eu vi jogar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, não tenho qualquer dúvida que João Vieira Pinto era aquele que exprimia a maior qualidade e beleza neste gesto que muitas vezes nos deu golos e muitas vitórias. No entanto, uma vez mais, os meus amigos tiveram assim opções diferentes. Mitroglou. Vamos para a Argentina outra vez, Garay. Fica aqui na dúvida. Pá, vamos aqui para o Vinícius. Para mim, Nuno Gomes. Ora, seguidamente na velocidade também não tive qualquer dúvida. Karel Poborski, o extremo checo que chegou um pouco depois de ter saído João Vieira Pinto pela mão do mesmo presidente, a autêntica locomotiva checa. Eu quando penso em velocidade, para mim é velocidade na condução da bola, não velocidade em linha reta, pois ao fim e ao cabo o Benfica, embora tenha uma secção de atletismo, não é isso que estamos aqui a avaliar. Estamos a avaliar a velocidade como jogador de futebol, condução rápida e condução eficaz.
E na minha opinião, quando eu penso, Karel Poborski foi sem dúvida o jogador que mais me encantava a ver condução de bola. Aquele gol frente ao Braga, aquele gol mítico, por exemplo, que arranca de um lado do campo e chega até o outro, é um bom exemplo disso mesmo. E para mim, quando penso em velocidade de condução de jogo, não me vem outro nome à cabeça senão o do jogador checo, Karel Poborski. No entanto, uma vez mais, os meus amigos tiveram opções diferentes, como é evidente. Não tenho assim bem preciso o mais veloz, mas o David Soares lembro-me que era rapidíssimo quando chegou ao Benfica. Mas vou dizer o Rodrigo. Jogador mais rápido, Rafa. Ele não era veloz, mas eu gostava muito do Ramírez. Acho que tinha uma velocidade interessante e dava sempre muito ao jogo. Ora, agora vem a opção de passe. Na minha opinião, um dos que mais encantou sempre foi o Rui Costa. O nosso atual presidente, enquanto jogador, brilhava em muitas das facetas do jogo. Era um grande médio-centro e que, ao serviço da sua primeira passagem no Benfica, fazia passos a rasgar jogos, a rasgar linhas. Era um jogador com uma grande visão de jogo e que fez passos históricos na sua primeira fase pelo clube encarnado. Não que na segunda fase também não brilhasse, mas para mim aquilo que me encantou, e talvez eu seja um pouco saudosista do passado, mas aquele Rui Costa de início da carreira, que despontou e que encantou essa Europa, era um dos jogadores do Benfica que melhor passe efetuava. Embora houvesse outros virtuosos mais tarde, com grande qualidade de passe, para mim aquele que fica aqui no meu coração será sempre o nosso atual presidente, Rui Costa. Não pelas suas qualidades como dirigente, mas sim como jogador em campo. Mas os meus amigos, uma vez mais, tiveram opções bastante diferentes. Também alguns com idades diferentes das minhas, viram sim outros jogadores que os encantaram mais e não tiveram a oportunidade de ver o grande mestre. E ficam aqui as opções deles mesmos. Melhor passe de Keita. Salve. Ui. Vou dizer João Neves. Aymar. Ora, agora, na categoria de drible, mais uma que eu não tenho qualquer dúvida, Paulo Futre, aquele fantástico extremo que chegou ao Benfica no inverno de 92 para 93 e que revolucionou o futebol do Benfica. Foi uma pena que só teve cá 6 meses, mas os dribles tonteantes com que nos encantou e com que nos presenteou ficarão para sempre gravados na minha memória. E o que dizer daquela final da Taça frente ao Boa Vista, em que conquistamos a Taça de Portugal com aquele brilhante jogo de Paulo Futre que ficará para mim na memória, muito provavelmente como a melhor final da Taça de Portugal que alguma vez vi. Aquela vitória por 5-2 teve o cunho do extremo português. E esse jogador é muito, muito difícil que algum dia voltemos a repetir tal façanha, ou seja, contratar aquele que, na minha opinião, era o melhor extremo esquerdo do mundo e contratámos para o nosso Benfica, mostrando que o Benfica já nessa altura era um clube grande e podia atrair os melhores jogadores. É um facto que também chegou numas condições especiais e quase leva o Benfica à ruína financeira, mas enfim, pudemos desfrutar de Paulo Futre e Paulo Futre pôde desfrutar do que é jogar no maior clube português. No entanto, os meus amigos, uma vez mais, tiveram opções diferentes, uns por serem mais novos e outros também porque não viram jogar Paulo Futre ao serviço do Glorioso. E ficam aqui então as suas opções. Melhor drible, vou pelo Mikoli. Markovic. David Neres. E por fim, a última categoria, remate, e fica para mim na memória Isaías Marques Soares. Não posso escolher outro jogador. Já sei que não é o melhor goleador de todos os tempos do Benfica, nem o segundo, nem o terceiro, nem sinceramente sei se estará no top 5 de maiores goleadores. Mas isto não se trata de ser o maior goleador, mas sim aquele que para mim tinha o remate mais potente, o remate colocado, e era um jogador de uma facilidade de remate impressionante. Quem não viu Isaías jogar, aliás, quem não viu Isaías jogar, não viu muitos destes jogadores que eu falei que iam jogar, a não ser provavelmente João Pinto ou Poborski. Mas Isaías enchia um campo de futebol. Do meio campo para a frente, o avançado brasileiro, em qualquer altura, em qualquer momento e em qualquer zona do terreno, armava o pé canhão e vai lá disto, pumba lá para dentro. E quando a bola ia à baliza, digo-vos, meus amigos, ou o guarda-redes estava muito bem posicionado na frente da bola, ou era muito, muito complicado conseguir defender o indefensável remate do pé canhão Isaías Marques Soares. Como é lógico, os meus amigos, muitos deles não viram jogar o Isaías e acabaram por escolher, assim, jogadores muito mais da era presente. E ficam aqui então as suas opções. O Simão Sabrosa. Pierre Van Hooijdonk. Jonas. Tenham cuidado, ele é perigoso, ele é o Oscar Taquara Cardoso. E é assim, meus amigos, estas foram as minhas opções para construir o melhor jogador, o jogador perfeito para conquistarmos o 39, e vou assim resumir em síntese. Para mim, o jogador mais raçudo que eu vi jogar no Benfica, Vasily Kulkov, com o melhor cabeceamento, João Vieira Pinto, com o melhor passe, Rui Costa, o jogador mais veloz, Karel Poborski, com o melhor drible, Paulo Futre, e sem dúvida com o melhor remate, Isaías Marques Soares.
Como já viram, os meus amigos tiveram opções diferentes, mas se quiserem ver todos os resultados, aconselho a que vejam na zona de shorts, tem um por dia nos últimos 24 dias. Ainda antes de me despedir, queria fazer a última pergunta para ganhar este fantástico Cashcall e digam assim, eu pensei, na altura, se eu não digo que estes sejam os jogadores que as pessoas viram jogar com os seus próprios olhos, já sei que na maior parte das categorias vão escolher Eusébio, pois ao fim e ao cabo, Eusébio foi um monstro do futebol, foi um monstro do nosso Benfica, e eu continuo a dizer, foi o melhor jogador que passou pelo Sport Lisboa e Benfica, completo em todas as vertentes, no drible, no passe, no remate, na raça, no cabeceamento e efetivamente no remate. E como tal, o jogador africano foi sem dúvida o melhor jogador da história do Benfica. Já agora sabes qual é o jogador do atual plantel do Benfica que também nasceu em solo africano? Se souberes, deixa aqui a tua resposta e ganharás este fantástico Cashcall se a resposta for a primeira e estiver correta. É assim que está feito então o vídeo de agradecimento do segundo aniversário. Este foi apenas um pequeno joguinho que eu criei ao longo do último mês para tentar assim divertir o pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste tipo de iniciativa, deixem aqui também embaixo nos comentários se gostarem, se querem que eu volte a repetir este tipo de iniciativas. Se gostavam de participar, eu vou fazer mais algum tipo de jogos deste género quando estiver a ver o Benfica ao vivo, ou seja, quando nos jogar a ver o Benfica, quer no Estádio da Luz, quer nos aways. Mas se por acaso quiserem participar deste caso, se gostam deste tipo de iniciativas, deixem aqui em baixo o vosso nome nos comentários e que tipo de iniciativas é que gostariam que aqui o Terceiro Anel fizesse, porque ao fim e ao cabo eu não posso ter as ideias todas. Como eu disse no início, nem toda a gente é dona da verdade, nem toda a gente é dona de todas as ideias que sejam assim benéficas para o canal. Resta-me apenas despedir e agradecer neste fantástico dia de aniversário. Foram 3 vídeos, 3 giveaways. Dou assim os parabéns às pessoas que os conquistaram, pois tenho a certeza absoluta que alguns de vocês deram as respostas certas, tenho também a certeza absoluta que alguns deram respostas a brincar e tenho também a certeza absoluta que todos se divertiram, quer a ver os vídeos, quer se tenham divertido ao longo destes últimos meses, pois ao fim e ao cabo o canal tem crescido imenso e é graças a vocês. Eu faço a minha parte, mas são vocês aí em casa que me dão um grande apoio. Por isso, uma boa noite para todos, rumo ao 39 e viva o Benfica!